Olá, o Conexão Poder recebe de forma virtual a candidata à presidência da República, Soraya Tronic, do União Brasil, e está nos atendendo aí em trânsito, né, candidata? Obrigada por atender o nosso convite. Muita correria. Oi, Márcia. Oi, Leandro. Olá a todos vocês que acompanham o Conexão Poder. No Mato Grosso, em Goiás, é um prazer estar com vocês hoje. E me perdoem realmente essa situação aqui, mas é a única forma que a gente consegue atender todo mundo. Obrigada. A gente imagina aí, né, a correria que está aí nessa quase reta final já dessa campanha, né, candidata? Bom, a gente tem várias pautas importantes aqui, né? Mas vamos começar, digamos assim, pelo mais recente, pela polêmica mais recente, digamos assim. Nós vimos, né, que a senhora entrou com uma ação no TSE pedindo que o presidente Jair Bolsonaro não usasse as imagens das manifestações do 7 de setembro na propaganda eleitoral dele à reeleição, né? Por que o motivo desse pedido, candidato? O que a senhora considera? Olha, não sou só eu não que considero, mas os juristas, as pessoas que entendem, né, do que aconteceu realmente, já avalizaram essa ação. Outros partidos também já entraram com ações parecidas. O que a gente visa com essa ação é coibir os atos e a utilização de toda a estrutura pública da Presidência da República para fins eleitorais. Uma coisa é o presidente da República como instituição, né? Como chefe do nosso poder executivo, ele agir de forma institucional no bicentenário do país. Mas o que nós vimos não foi isso. Foi um verdadeiro comício eleitoreiro, usando a máquina pública, e isso tudo está sendo pago por mim, pelos outros candidatos, por todos vocês. Ele não pode usar a máquina pública para esses fins, né? Foi usado com muita pessoalidade, né? Que é um dos princípios da administração pública, é a impessoalidade. Então, isso tem que ser respeitado. Nós não podemos admitir, né? E, além de tudo, a televisão pública, os eventos, todos preparados com essa finalidade. Portanto, o pedido meu foi no sentido dele não poder utilizar as imagens nos seus programas eleitorais e nas suas redes sociais, e também que o tempo de TV dele seja cortado, porque o que aconteceu, Márcia, já aconteceu, né? Que o tempo de TV dele agora seja proporcionalmente ao que ele utilizou da máquina pública, que ele seja cortado e que ele seja redistribuído entre todos os candidatos, a fim de que possamos trazer equidade para o pleito e a fim de que possamos fazer justiça, né, e na nossa democracia, porque eu acredito que ainda há democracia nesse país. Uhum. E, candidata, né, em relação a esse assunto, a senhora até fez uma publicação criticando que símbolos brasileiros não podem ser sequestrados. Essa seria, então, uma manifestação referente aos atos de apoio ao Bolsonaro? Não, os atos em relação aos símbolos, as cores da bandeira. O que eu tenho conversado nas ruas? As pessoas, às vezes, se preocupam quando elas não são apoiadores ou eleitores do atual presidente. Quando elas vestem as cores da bandeira, elas se sentem... Parece que... A impressão que dá, Leandro, é que foi sequestrada a nossa bandeira, as cores. Parece que a bandeira é só dos apoiadores do presidente. E não é, né? Todos nós temos o direito e temos que caminhar de forma tranquila pelas ruas, sem correr nenhum risco de sermos atacados, xingados. Você viu hoje, aí no Mato Grosso, o que aconteceu foi mais uma briga entre apoiadores de um e de outro candidato, dos que estão liderando as pesquisas. Eles brigaram por conta de política e um matou o outro. O que eu penso sobre isso? Esses líderes têm o dever de coibir esses atos e dizer o seguinte nos seus palanques: nós não podemos aceitar isso, não é para brigar, somos todos irmãos, pregar paz entre os brasileiros, mas infelizmente eles se mantêm calados como se nada tivesse a ver com eles, entendeu? Deveria sim, enquanto deveria falar para a sua militância ou para os seus apoiadores
que isso é inaceitável. Então, de uma forma velada, a impressão que nos dá é que eles estimulam isso. Eu digo 2, porque esse ano já foram 2 mortes por conta de briga política, e isso foi confessado, né? Não é algo que nós estamos inventando aqui, não, foi confesso. Sim, a senhora acredita que esse caso de hoje, né, esse assassinato que ocorreu aqui em Mato Grosso agora, ele teria que ser usado, servir de exemplo, digamos assim, para que peçam para mudar essa postura, evitem esse tipo de situação violenta. Lógico, gente, é inaceitável o que tem acontecido no nosso Brasil. Um povo caloroso, um povo amável, sabe, afetuoso, receptivo. Então, plantar isso entre nós, sabe, é um absurdo. Eles têm que ter voz de líderes nesse momento e dizer que é para parar de brigar. Isso aí, o que aconteceu, mas você imagina o que tem acontecido nas relações de amizade, nas relações de família. Eu sei porque eu estou conversando com todo mundo. As pessoas vêm me falando, eu estou sem falar com a minha irmã há tanto tempo, eu não converso mais com os meus pais. Meus pais brigam porque eu tenho um outro viés ideológico. Que isso, gente? Sabe, é inaceitável. Inaceitável. Candidata, a senhora ficou conhecida politicamente, né, na época aí de 2013, durante as manifestações contra, então, o presidente Dilma Rousseff, né, do PT, depois nós tivemos impeachment, né, nós tivemos uma grande participação popular naquela época, né, as pessoas que não se manifestavam foram às ruas, voltamos a essas manifestações populares, né, e de lá para cá, a senhora considera que a população amadureceu politicamente ou ainda falta algum entendimento desse amadurecimento político e até dessa participação mesmo aí dos candidatos, né, dos líderes em relação a isso? Olha, Márcia, a gente vê que as pessoas acordaram um pouco mais, estão participando, mas os líderes também não inspiram para que as pessoas entendam exatamente o que estão fazendo, sabe? E que compreendam conceitos, principalmente, de uma forma simples. Por exemplo, hoje as pessoas dizem eu sou de direita ou alguém diz que é de esquerda, sem saber exatamente o que significa isso. O que significa ser direita no Brasil? Você tem certeza que o atual presidente é de direita? Por quê? Como é que age alguém de direita? Como é que ele age na economia? Eu tenho tentado, sabe, pregar isso e falar para as pessoas se conscientizarem dessas questões, porque muitas vezes elas brigam, não sabem nem por que estão brigando. E as leituras em relação à política não passam do título, muitas vezes, sabe? Do título de uma matéria. Essa disseminação de mentiras, não gosto mais nem de falar de fake news, porque fake news virou algo que já perdeu até o seu valor. Então, tem um lado, sim, de pessoas que acordaram e que levam tudo isso com mais razoabilidade, mas as pessoas chegam a falar em liberdade de expressão, só que não toleram um pensamento diferente. Não faz sentido, sabe? Isso a gente tem que parar e raciocinar um pouco mais, mas os seus líderes também não são muito afetos aí sabe, a esse tipo de conversa mais profunda. E aí a gente fica numa discussão política muito rasa. E isso permite que o lado hostil se sobressaia. Porque quando a gente não tem razão nas palavras, a gente tem que gritar, né? Não é assim? Grita porque não tem, porque não tem argumento. E é o que está acontecendo. E sim, os líderes têm muita responsabilidade em tudo isso. Eles têm que falar, vamos estudar, vamos entender o que nós estamos fazendo. Eu presido o União Brasil Mulher Nacional. Quanto eu sei que a formação política é importante, a capacitação das pessoas, para que elas entendam realmente os seus direitos, os seus deveres. Então, elas agem de forma contraditória, mas os maiores culpados são os seus líderes, não é o povo brasileiro.
E, candidata, a campanha da senhora tem apostado na divulgação da proposta do imposto único, né? E a gente percebe também que a senhora coloca isso de uma forma simples, uma linguagem direta, para que toda a população possa entender em relação a isso. Pegando o gancho aí dessa forma simples e direta, né, mas em relação a como você vem divulgando aí a proposta do imposto único, qual que é a diferença, então, da Soraya Tronic em relação aos outros candidatos de uma forma também muito simples e direta? Ai, Leandro, que pergunta boa. É o seguinte, a gente vê todos os candidatos falando o seguinte: eu vou melhorar a saúde, a educação e a segurança pública. Só se fala isso, saúde, educação e segurança pública. Aí eu pergunto, como fazer isso? Como? De que maneira? Porque eu não vejo proposta concreta. E nós temos, senão eu sequer aceitaria esse desafio de ser candidata. E por que eu aceitei? Porque eu tenho que falar. Nós temos, no União Brasil, a proposta do Imposto Único Federal, que é uma reforma tributária que vem sendo estudada há cerca de 30 anos. E ela vem sendo burilada a ponto de chegar nesse momento madura como ela está. E o que significa isso? Principalmente porque a gente parte do seguinte princípio, tá? Por isso que ela é a nossa principal bandeira de campanha. Quando a economia vai bem, Leandro, tudo vai bem. Essa é a questão. O marqueteiro de Bill Clinton dizia isso. Ele falava, quando perguntavam, né, e ele orientava Clinton a responder o seguinte: qual é o problema da educação? Ele dizia, é a economia. Qual é o problema da saúde? É a economia. Qual é o problema da segurança pública? É a economia. Qual é o problema de tudo? Economia está atrelada a absolutamente tudo. Para cuidar das pessoas, algo tão necessário hoje, eu preciso cuidar da economia. E nós temos essa proposta, que é, na verdade, ela é simples, mas ela é uma revolução na economia brasileira. Nós iremos começar pelos tributos federais e vamos substituir 11 tributos federais por um imposto só. Esse imposto que vai custar para cada brasileiro 1,26% na movimentação bancária, no depósito e no saque. E aí você me diz, mas a cobrança desse imposto consegue bancar, né, o país? Claro que sim. Nós não iremos aumentar a carga tributária e nem diminuir. Tudo isso que esses 11 tributos já arrecadam nesse momento, nós vamos transferir a forma de arrecadação. E todo o peso desses 11 tributos recai em cerca de 70% da população. 30% é de sonegadores, é do crime, da evasão de divisas e muitos da informalidade. Mas esse imposto único federal tem o poder, inclusive, de desestimular a sonegação, porque ele é muito pequeno. E o que vai acontecer? Como ele é insonegável, nós teremos 100% da população bancando tudo isso. Então é isso que é preciso entender. É muito simples, é um imposto digital, e essa forma de cobrança já foi experimentada na antiga CPMF, e aqui eu quero fazer um parênteses muito importante. E não tem nada a ver com o CPMF, apenas a mesma forma de arrecadar. Por quê? Porque a CPMF foi um imposto a mais. O nosso são 11 tributos a menos. Tá? CPMF veio para ser provisória, se tornou permanente e veio para custear a saúde e não custeou. Enfim, não tem nada a ver. Apenas a forma moderna e digital de se recolher. Além, eu não sei se vai fazer mais perguntas sobre isso dentro das nossas propostas. Mas pode concluir, mas o que eu queria dizer para a senhora é o seguinte, a gente sabe da importância da reforma tributária, o quanto que ela é importante para o país, mas não seria necessário ou razoável pensar primeiramente numa reforma administrativa para controlar os gastos do governo, equilibrar essa conta de gastos, que a gente sabe é o peso que tem para o bolso do brasileiro as contas do governo. Então, não seria razoável pensar primeiramente numa reforma administrativa para depois implantar uma reforma tributária? Não seria talvez o caminho inverso? Mas a gente sabe também que chama muita atenção numa campanha você falar sobre unificação de impostos e também redução de impostos para o bolso do brasileiro. Mas, na verdade, de nada adianta a gente reduzir a arrecadação e não fazer um equilíbrio das contas
propostas administrativas do governo. Você tem razão, porque as duas questões são muito importantes. E as duas propostas nossas envolvem a reforma tributária e a reforma administrativa. Só que a reforma tributária, da forma que ela está pronta para ser implantada, ela consegue ser implantada mais rápido até do que a administrativa. A gente pode focar nas duas questões de forma simultânea. Digo que a reforma tributária nossa, como ela é simples e ela não envolve, como outras reformas que tramitam no Congresso Nacional, ela não envolve interesses dos municípios e dos estados, nós temos uma facilidade maior para aprovar ela rápido. Ela resolve uma série de problemas que nos dão, inclusive, a tranquilidade, justamente porque reaquece a economia, gera mais empregos. Ela nos dá a tranquilidade de discutirmos a reforma administrativa, tá? Justamente porque estados e municípios não vão ter nenhuma modificação nos repasses. Eles não vão se preocupar com isso, porque os repasses dos tributos federais continuarão os mesmos. Então, ela é fácil de implantar. E diante dessa simplicidade, porque é só uma troca na forma como se arrecada, o que é possível fazer? É possível discutir concomitantemente e começar a discutir a reforma administrativa. Por que começar? Porque nós temos que sentar com a administração pública, nós temos que sentar com servidores públicos. Ela não está madura o suficiente para que essa proposta seja enviada de imediato, já em janeiro, para o Congresso Nacional. E reduzir gasto é comprar briga também, né, candidata? Reduzir gasto é comprar briga também, né? Não, mas isso aí eu tenho a coragem de fazer, eu e Cintra. A gente não se importa, não, mas a gente quer ouvir e respeitar os funcionários públicos sérios que tocam esse país. Nós não podemos brincar com a vida dos outros, com o tempo de aposentadoria, a reforma da Previdência já mexeu tanto. Essa reforma administrativa, nós acreditamos que vai demandar um tempo e uma dedicação muito maior. Ela não está madura o suficiente para ser implantada de pronto. Por isso que eu te falo, são duas questões seríssimas que nós teremos de enfrentar. E apertar os cintos, mesmo sem a reforma administrativa, vai ser possível naquilo que for de discricionário do governo federal. É possível cortar os cintos com diminuição de cargos comissionados, por exemplo, mas como nós não temos a transparência necessária para termos uma radiografia agora sobre a atual questão brasileira, dentro de todo o aparato, de toda a máquina pública, os dados falta muita transparência nos dados. Então, sem dados, eu não consigo traçar uma estratégia. Então, saiba que resolver a questão de inflação, diminuição da carga tributária dos ombros, né, dos brasileiros, geração de emprego, isso é questão que nós temos que resolver imediatamente. Imediatamente. Isso não pode esperar. Agora, a reforma administrativa, sim, nós já temos assim, um esboço do que já vem caminhando e tramitando no Congresso, mas ela vai demandar um maior tempo, o que não significa que não possamos apertar os cintos, inclusive enquanto ela tramita. Uhum. Bom, candidato, mudando um pouquinho de assunto aí, né? A senhora é de Mato Grosso do Sul, nosso estado vizinho aqui de Mato Grosso, né? Um estado produtor também, né? Em 2019 foi eleita aí presidente da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária do Senado, né? Então, pegando esse gancho, qual que é a importância do agro no seu plano de governo? E ainda, como que avalia as declarações do seu adversário Lula, que chegou a chamar os produtores rurais de direita de fascistas e ainda disse que o MST fazia um favor ao invadir terras? Nossa, eu não consigo sequer admitir, entender como é que Lula está à frente das pesquisas, né? Falando tanta coisa absurda, com um passado tão complicado como é o passado dele e do PT. Mas, enfim, vamos lá.
O agronegócio é motivo de orgulho para o nosso país. É o setor da economia que tem segurado a nossa balança comercial. E nós precisamos, sim, continuar investindo e assegurando que os brasileiros poderão continuar a trabalhar com tranquilidade, né? E mais ainda, quando o Lula fala isso de invasão das terras, eu fico pensando, né? Porque eu ando muito em assentamentos. O que eles fizeram na reforma agrária? Eles abandonaram pessoas, famílias, por anos e anos e anos. Tem gente há mais de 30 anos nessas terras que sequer tem o título dessa terra. Não tem. Isso não é dignidade. É uma dificuldade gigantesca, né? Então ele não fez reforma agrária nenhuma, ele não fez nada corretamente, por quê? Porque essas pessoas foram jogadas à própria sorte, sem um subsídio, sem um aparato do Estado. E terras produtivas que estão ao léu, que poderiam estar produzindo, contribuindo com o abastecimento do nosso mercado interno, porque é a agricultura familiar que faz o abastecimento do mercado interno. Poderia ter dado dignidade a essas pessoas. E aí eu te digo, é um líder que só engana esse povo tão sofrido da reforma agrária. Então é muito triste ouvir tudo isso. E nos nossos planos, o agro tem que estar cada dia mais forte. Agora, nenhum setor pode ser abandonado pelo governo federal. Eu digo para o pessoal do agro, a minha preocupação é uma só em relação a vocês, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu estou dizendo. Os outros setores da economia, como a indústria, setor de serviços, setor de comércio, né, o setor varejista, esse pessoal está reclamando muito. Em todos os lugares que eu vou, as queixas são enormes. O peso na folha de pagamento, tudo isso não foi resolvido e nós temos proposta para isso, tá? E aí eu falo daqui a pouco, mas voltando ao agro, o que eu tenho dito para eles? Vocês devem ficar alertas, atentos para um fato. Quando só um setor da economia está indo bem ou muito bem, cuidado. Cuidado por quê? Porque é como um corpo humano. Se eu tenho só um órgão funcionando bem, uma hora a conta vai chegar para esse órgão. Nós não podemos deixar de lado os demais setores da nossa economia. Para quem faltou estímulo, sabe? Uma hora essa conta vai chegar. E por isso é que nós precisamos ter essa consciência de união. Um país só, todos por um, né? E infelizmente, tem muita gente olhando para o próprio umbigo. Se para mim tá bom, não se preocupa com os demais. Mas isso não é uma atitude. Vamos supor, não vou exigir não muito essa pregação, vamos supor, de amor ao próximo, porque não tem, mas seria uma atitude até de inteligência, sabe? Se preocupar com o todo. Por quê? Porque todos pagam quando algo vai mal no país, a conta chega para todos. Candidata, falar agora sobre pesquisa, eu vi que na sua fala agora chegou a colocar um ponto de interrogação na posição do Lula nas pesquisas, e a gente vê que a senhora está viajando o Brasil e as pesquisas, na sua opinião, estão refletindo aí o real cenário, porque a gente percebe também que nomes como o da senhora e de outros candidatos também têm dificuldade para pontuar nas pesquisas. E também eu quero dizer uma outra coisa, qual que é a grande dificuldade de chamar a atenção do eleitor e tirá-los da polarização? Ou um outro e não conseguir, talvez, observar outras propostas e outros candidatos, como a senhora e tantos outros que tentam há anos apresentar uma ideia, talvez, nova para o eleitor, mas é muito difícil tirá-lo da polarização. Primeiro que no momento nós estamos competindo com dois presidentes, um presidente e um ex-presidente. E essas pessoas com a máquina na mão, elas podem fazer tudo o que vocês viram acontecer no 7 de setembro. Né? Elas abusam do poder político, abusam do poder econômico. E aí fica difícil, porque as pessoas não têm ideia, nesse momento ainda, por onde eu tenho andado, de quem ainda são os candidatos. E aí eu até brinco com o meu pessoal e falo, olha, eu tenho conversado e eu pergunto, muita gente não sabe quem eu sou, né? Eu já chego perguntando se a pessoa tem candidato já à presidência da República. E aí eles me respondem, eu nem estou prestando atenção, porque eu estou aqui,
lutando para sobreviver, eu estou pagando minhas contas. Então, as pessoas não prestaram atenção ainda. E a minha história me faz acreditar que tudo é possível, só não seria possível se eu não estivesse no páreo. Só não vai chegar quem não está no páreo. Principalmente porque em 2018 as pesquisas sequer citavam o meu nome. Quando citaram pela primeira vez, foi na semana da eleição, eu apareci em 5º lugar. No domingo eu estava eleita senadora. E não é porque eu não acredito nas pesquisas, não, é porque isso é um retrato do dia, do momento, daquele grupo específico que estava sendo pesquisado. A gente tem que entender todo o filme, né? Então, dessa maneira, eu percebo que, primeiro, que a população vai começar a buscar nos últimos dias. Os últimos dias são cruciais. A última semana, então, nem se fala. E o Instituto Soraya de Pesquisa encontra outra coisa nas ruas, viu? É isso. É o Data Onça, Leandro e Márcia. O Data Onça. Independente de pesquisa aí, né? Cada um dizendo uma coisa. Né? Cada um fala uma coisa, mas é duro competir com quem utiliza a máquina pública para fins eleitoreiros. E o povo brasileiro, coitado, está numa situação tão difícil que não está conseguindo sequer prestar atenção, sabe? Geralmente, realmente, na reta final, né, a gente vê que até as pesquisas mesmo mudam aí totalmente na reta final, ou seja, é tradicional isso, que as pessoas realmente deixam muitos deixam para decidir aí no final, né, nessa reta final, nessa avaliação de quem está na disputa. Candidato, aqui em Mato Grosso, o governador Mauro Mendes é do seu partido, né, do União Brasil. É candidato à reeleição, e aqui ele apoia a reeleição do presidente Bolsonaro. Mas vocês mantêm aí uma boa relação política, né? O Mauro mantém uma boa relação política com a senhora até chegou a gravar pedindo votos aí para o Mauro, né? A previsão da senhora vir aqui para Mato Grosso? Há previsão, sim. Nós estamos organizando essa agenda na reta final de dar um pulo em cada estado que a gente ainda não esteve, né? E é importante, sim, o palanque do Mauro é União Brasil, é um palanque dividido. Graças a Deus eu tenho palanque em todos os estados do país, porque a minha candidatura foi aceita por unanimidade no partido. Fiz questão disso, diferente de muitos candidatos aí que tiveram que ficar com a maioria ou numa briga interna. Principalmente porque eu não sou ciumenta, viu, Márcia? Então, não tem problema nenhum. Sou pró-democracia. Se o Mauro tinha compromissos pretéritos antes da minha candidatura, tá tudo ok. E digo para você, eu estou recebendo muitos recados, muito apoio de pessoas do Mato Grosso, de Goiás, inclusive, né? Dizendo que são super simpáticas a minha candidatura, que vão votar Soraya. Então, por isso, a minha tranquilidade em relação a isso. E sim, no Mato Grosso, independente de qualquer coisa, eu sou Mauro Mendes, eu sou 44, eu tenho essa questão muito forte em mim, que é da fidelidade partidária, né? Uhum. Bom, candidato, a gente sabe aí que está corrido o seu tempo, né? A senhora está chegando aí no comitê. A gente quer agradecer a sua entrevista ao Conexão Poder, a sua primeira entrevista aqui no Conexão Poder, né? Quem sabe, né? Possamos aí falar presencialmente quando a senhora vier a Mato Grosso. E quero deixar o espaço aberto para suas considerações finais, o seu recado aos eleitores. Márcia, Leandro e todos vocês da Conexão Poder, todo mundo que assiste vocês no Mato Grosso, em Goiás, no Brasil inteiro. Quero aproveitar para mandar um abraço para minha amiga Juíza Selma, senadora que é muito importante, uma pessoa de caráter. Quero reafirmar isso, eu conheci a Selma e eu sei da capacidade dela e do caráter dela. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas enfim, na política existe assim, essa questão da perseguição, e para dizer, Márcia, da violência política, né? Que isso nós temos que coibir de qualquer maneira. E Mato Grosso, na minha opinião,
né, perdeu muito com a saída da Selma, mas enfim, são coisas que aconteceram. Eu estou aqui lembrando com saudade da Selma, porque eu estou falando com o Mato Grosso, e é inevitável. Bom, mas a mensagem que eu quero deixar primeiro é de agradecimento pela oportunidade que eu estou tendo de falar com vocês. E sim, quero fazer isso presencialmente. Peço desculpas por toda essa situação aqui, mas é a maneira que eu poderia atendê-los e eu não queria deixar de fazer isso. E deixar para a população a mensagem de que, pessoal, acima de tudo, olha, depois do que aconteceu isso, hoje, esse homicídio aí no Mato Grosso por conta de política, o que eu peço para vocês, chega de briga e de confusão. O nosso país precisa de paz e precisa de união, precisa de pessoas, precisa de alguém que cuide das pessoas. E, pelo amor de Deus, nós temos visto aí, são 20 anos de corrupção provada, indícios fortíssimos de corrupção, além da má gestão. Não dá para voltar atrás, o Brasil tem pressa e nós estamos aqui sendo uma opção para o país. Você não tem que votar no menos pior. Você pode escolher, principalmente no primeiro turno, agora que a gente já sabe que vai ter segundo turno mesmo. No primeiro turno, vote em quem você confia. E depois, aí é outra história. Mas agora o que nós temos é isso. E precisamos juntos tomar uma atitude. Para desatolar o Brasil, Márcia e Leandro, tem que ser traçado. E disso aí o povo do Mato Grosso entende. Tem que ser 4x4, tem que ser 44. Um beijão. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que tenham gostado. Mesmo nessa situação aqui desconfortável para vocês, mas é com carinho que eu estou dedicando esse tempo aqui. Tá certo. Obrigada, senadora, pela sua participação. Até mais. Até a nossa Até próxima mais. entrevista. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, Leandro. Obrigada, Mato Grosso. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E